Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 31º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando aí agora, sempre aquela história, né? Pô, cara, se inscreva no canal e dê o seu like, se você gostar, obviamente, do conteúdo, que hoje vai ser complicado. E você, flamenguista, que já é membro do canal, cara, escuta o nosso conteúdo, veja o nosso conteúdo e dê o seu like, é muito importante junto ao YouTube para o nosso canal. Hoje nós vamos falar duas coisas básicas, aquela dramática derrota de 2-0 para o Fluminense ontem, estamos gravando na quinta-feira, portanto foi ontem, quarta-feira, 2-0 no Maracanã, e também vamos fazer uma avaliação da performance do nosso grande técnico, Paulo Sousa, nesses 40 dias, já que ele começou dia 10 de janeiro, tentando impor aquele seu jogo mais parecido com o do Domenech, né, com 3 zagueiros, etc., etc., que aparentemente ainda não deu liga, segundo o comentário geral aí. Hoje temos aqui como debatedores o Wagner, nosso mais antigo debatedor, o Roberto e o Thiago, que hoje volta a nos dar o prazer da presença. Eu queria abrir já essa conversa, dando uma opinião para jogar essa bola para vocês aí. Bom, eu quero dizer que a minha paciência com o Paulo Sousa, obviamente que nós somos um canal democrático, cada um vai dar a sua opinião. Minha paciência com o Paulo Sousa acabou. 40 dias, 10 dias treinando. Entendeu? 80 dias, tá, Paulo? 80 dias, é o dobro. 10 de janeiro, 10 de fevereiro. Não, cara. 10 de março, estamos em 30 de março agora. Então, 10 de março está certo. 80 dias, eu já estava dando até menos tempo para ele. Então, pior ainda, 80 dias de treinamento, sendo que 10 dias recentemente ficou sozinho treinando, e aconteceu o que aconteceu, aquele desastre. Escalou o time na largada, botando o Marinho de ala esquerda. O Lázaro era o grande ala esquerda criado por ele, que ele trouxe da base, todo mundo ficou feliz e tal. Aí ontem, na decisão, ele bota o Marinho, que nunca jogou ali, como ala esquerda, e botou o nosso querido... Puta, tá fugindo. No lugar do Arrascaeta, o atacante nosso lá, cara. Vitinho. No lugar do Arrascaeta. Já começou e o Gabigol na frente. Manteve o Arão, que teve uma performance, mais uma vez, extremamente negativa, né? E manteve a defesa, como a gente já esperava. Então, já colocou mal o time. Na minha opinião, já armou o time ruim, de uma forma errada. Depois, ele faz substituições mirabolantes. Não consegue penetrar, como sempre, aquele tic-tac ali na área. Digamos assim, o perigo de gol que nós tivemos, na minha opinião, e o Thiago foi ao jogo, pode dar mais detalhes para a gente, foi de bola de córner, bola centrada na área. Não vi grandes jogadas importantes de chegada. E aí ele vai, cara, substitui. Vou dar só um exemplo, né? Ele pega o Davi Luiz, que é o nosso querido zagueirão lá, que se machucou, ele tira o cara, bota o Davi Luiz na direita, posição do zagueiro que saiu era na direita, mete o nosso... Hoje eu estou com um problema o Léo Pereira, que eu até então achava, o cara é canhoto e tal. Entrou no lado do Davi Luiz, ele fez 2 mudanças. E aí, cara, ele coloca de ala direita o Lázaro, que jogou o tempo todo de ala esquerda durante os jogos que nós vimos aí, bota o Lázaro de ala direita, entre outras coisas que ele fez. É um jogo de posição, né, como era o Domenech. Ele 3 zagueiros, eu não acredito, nunca acreditei em 3 zagueiros, mas, puxa, estava esperando que acontecesse alguma coisa. O time não aprendeu, o time não se determinou. Os jogadores jogaram muito mal, exceto o João Gomes, que, na minha opinião, fez uma performance boa. O jogo foi tão ruim que a gente não está nem criticando o goleiro, pô. Então, para mim, já que a Libertadores começa na semana que vem e na outra semana já começa o Campeonato Brasileiro ou alguma coisa de abril, eu acho que eu faria uma substituição, porque, para mim, o Paulo Sousa já deu. E a diretoria, né, o Braz, o Spinner, etc., tem que buscar um técnico que consiga fazer com o Flamengo, jogue o jogo que o Flamengo sabe jogar, os jogadores. Né? O time dado, JJ, 4 zagueiros, 2 laterais, 2 backs centrais,
meio de campo, ataque, aquele 4-2, o 4-3-4, alguma coisa assim. 4-3-3, 4-3-3. Então, assim, eu achei um caos, eu acho que o Flamengo está um caos, eu acho que é impossível se reabilitar para domingo, para sábado, e eu acho que a gente já deu adeus ao nosso tão querido tetracampeonato. Então, eu sou a favor da demissão imediata do Paulo Souza. Não dá. E vão pagar o preço desse phase-out que vai ter aí. Essa é a minha opinião. Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu tive que estar no meu trabalho, então não pude participar no ao vivo, mas vou mandar por aqui minhas opiniões, né? Infelizmente, mais uma pancada, né? E o que está me deixando muito preocupado é que o time não está indo. Já são 3 meses com o Paulo Souza e o Paulo Souza não sabe ainda qual o time titular do Flamengo. Foram 12 times diferentes. E ontem ele entrou com o Marinho, entrou com o Vitinho, com o Gabigol, em posições que eles não jogam, né? Fora todas as invencionices que ele vem fazendo. Isso está me deixando muito preocupado. E daqui a pouco vai acabar a pré-temporada, porque a Carioca é pré-temporada, né? E, na boa, não dá para perder o Carioca. Não dá. Porque a diferença de dinheiro do Flamengo para os outros times é tal qual o Goiás antigamente, lá no estado de Goiás, no Campeonato Goiano, né? Que se o time não ganhasse, o técnico caía. Por quê? Porque a diferença era enorme. E a diferença do Flamengo para os times cariocas é enorme. O Flamengo tem que ganhar todo ano. É praticamente uma obrigação, né? Porque eu sei que os outros times estão ali, mas a diferença é enorme, enorme. Né? E me preocupa também a declaração do Paulo Souza falando que os jogadores não entenderam ele ainda. 3 meses, né? E a gente contratou um português porque ele fala português, né? São 3 meses. Botar o Gabigol na direita, sabe? Marinho pela esquerda. Muito complicado. A diretoria liberou o Noga, né? Ia liberar o Rodinei. E o Paulo Souza disse que não. Então por que não falou não para o Noga? O Noga é muito mais jogador que o Léo Pereira. O Léo Pereira não tem condições técnicas de jogar no Flamengo. O Léo Pereira ele errou um domínio de bola. Não é que ele errou um passe, ele dominou a bola errado. Ele pisou na bola e dominou a bola errado. Ele não tem condições técnicas. É a teoria do Pereba. Um dia ele joga e um dia ele entrega. Só que ele está entregando na final. Ele não está jogando fora só um campeonato, ele está jogando um tetracampeonato inédito. E o segundo gol ele também falhou no início da jogada. Foi só o Fabrício Bruno sair e o Léo Pereira entrar. Muito complicado. O Flamengo não tem chances, é impressionante. Ele erra as chances todas, é incompetente contra o Fluminense. E o Fluminense mandando no jogo, né? Manda no apito, manda no juiz, manda em todos, picota o jogo e desestabiliza o Flamengo, e o Flamengo cai direto, já há 5 jogos, que é a mesma coisa, eles sabem como fazer, é isso. E o Flamengo ainda não aprendeu. A diferença de Flamengo e Fluminense era para em 10 jogos eles ganharem uma, empatar outra e a gente ganhar 8. Não dá para a gente perder para o Fluminense. Não dá mais. E é isso. Eles vão lá, tem uma chance, é gol. Tem 2 chances, 2-0. O impedimento, que foi impedimento, eles fizeram. Eles acertaram o pé. O pé deles está certo, ele vai certo. O nosso. Incompetência. Então, Paulo Souza tem que entender aí o que ele tem que fazer. Se os jogadores não estão entendendo ele, ou ele muda a forma de explicar, ou ele adequa o formato aos jogadores. Que os jogadores saibam entender. Porque não dá mais. Semana que vem Libertadores. Semana que vem começa um ano.
Não dá mais. Né? E além dele mudar sempre o time, ele muda o esquema. Um dia é 5-3-2, o outro dia é 3-5-2, o outro dia é 3-4-3, aí o outro dia é 3-4-2-1, outro dia é 4-4-2. Realmente, os jogadores não estão entendendo, nem eu. E eu acho que ninguém. Eu desafio aqui alguém a escalar o time titular do Flamengo atual e o jeito que joga. A gente não sabe. Nem o técnico sabe. Ele deve chegar em casa e pensar assim: o que eu vou fazer amanhã? Tá complicado defender ele agora. Léo Pereira não dá mais para defender, de jeito nenhum. Não dá. Tem jogadores que não dá mais para eles jogarem no Flamengo. Não dá. O tempo passou, o Flamengo cresceu e eles não podem mais jogar no Flamengo. Teve uma época que o Flamengo tinha Chicão, né? Paulinho e outros jogadores. Eles não jogam mais no Flamengo hoje. Então, de repente, o Léo Pereira jogava um tempo atrás, nem podia, mas poderia jogar. Mas hoje não joga mais. Rodinei não joga mais no Flamengo. René não tem mais condição. Diego Ribas não dá mais. O Arão não está dando mais. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que dá para reverter o resultado se fizer a coisa certa, se jogar com vontade. E é isso aí. É tentar, vou acreditar, mas difícil. Bom, um grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Ô Paulo, eu quando passo um jogo desse, a gente, né, eu demoro a dormir, eu fico acordado até tarde, passo raiva, mas eu tento no dia seguinte tentar, uma sala com todo mundo gritando, tentar ser o cara que porra, fecha os ouvidos e pensa o que está errado, né? E, obviamente, eu acho que você falou vários pontos aí que a gente não pode deixar de falar. Por exemplo, o time não evoluiu taticamente, as experiências dele para uma final me pareceram erradas, ele vinha tentando amacar o time, muda bastante. Eu sei que teve a história da viagem do Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique ainda não está no melhor da forma, mas realmente o time que entra em campo ontem, eu acho que esse time nunca jogou junto, né? Então, assim, depois de 80 dias, a primeira vez que esse time joga junto, a gente espera que, numa final a gente esteja um pouquinho mais organizado, né? Mas tem alguns pontos também que eu acho que você, inclusive, falou um deles aí, que é, assim, um péssimo momento de alguns jogadores, né? A gente sempre, desde 2019, assim, sempre falava, caramba, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, os caras são diferenciados. O Arrascaeta continua jogando em alto nível, ontem ele entrou, acho que até tentou alguma coisa, mas já estava num momento difícil do jogo. Mas, o Bruno Henrique muito mal, né? Ele tem entrado depois que o Vitinho se contundiu, o Gabigol não jogou bem, o Pedro, né, que não sei o quanto essa história de transferência afetou ele, parece que a produção dele caiu muito, muito, muito. Agora, Paulo, do meu resumo, né, que são 2 pontos que eu queria trazer aqui para a reflexão. Primeiro, depois que Jesus saiu em julho de 2020, né, a gente teve Domenech, a gente teve Ceni, a gente teve Renato e a gente teve Paulo Souza. Será que a culpa está sempre nos treinadores? Será que a gente não está com um problema crônico no nosso departamento de futebol, né? Na forma como o clube se estrutura pelo departamento de futebol, seja desde a vice-presidência, seja de toda a questão de apoio psicológico, que eu acho que é o segundo ponto que eu queria trazer. Para mim, o jogo ontem, o primeiro tempo não foi um péssimo primeiro tempo, embora a gente não tenha tido umas 3, 4 chances razoáveis de gol, né? O Fábio faz algumas boas defesas, uma cabeçada do Davi Luiz, uma bola que o Marinho entra pela direita, o zagueiro do Fluminense quase faz um gol contra, mas o Fluminense não chega nem de perto a ameaçar. O Hugo não toca na bola. O Hugo vai fazer o primeiro toque na bola, se não me engano, ali aos 44 do primeiro tempo, quando o Cano tenta um chute diante do meio campo, que ele pega, a bola iria até para fora. Mas o Flamengo, para mim, mostrava até ali um domínio, uma imposição que era esperada até pela postura do Fluminense,
que é uma postura que já vem se mostrando nos jogos com o Flamengo. Covarde, esperando uma bola, jogando no erro do adversário e tentando uma imposição na força física, na pressão do juiz. Eu acho que o Flamengo, nesse aspecto, se comportou bem, apesar de ter tomado 5 cartões no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo não entrou ontem desligado, não entrou frouxo, não deixou o Felipe Melo apitar. O Ganso tentou fazer aquele papel ali que o Nenê às vezes faz quando joga com o Vasco, de também organizar o time, de pressionar o juiz. Acho que o Flamengo se impôs e foi um primeiro tempo razoável para bom, pela, vamos dizer assim, ausência de chance que o Fluminense criou, né? E aí vem o segundo tempo, o jogo vai numa mesma levada e eu acho que tem um momento ali, o Flamengo faz algumas substituições, né, por contusão e por opção do treinador, e tem um momento crucial que é a lesão do Fabrício Bruno, que, diga-se de passagem, fez mais uma ótima boa partida, não tinha perdido um lance. O Fabrício Bruno ontem se impôs muito bem, para mim, desde o Pablo Mari, a nossa melhor contratação de zagueiro, porque o Davi Luiz tem aquele estilão, essa fama, essa banca, mas eu acho que ele, em algum momento, ele desorganiza o time, ele faz lançamentos muito longos, tenta se meter para o ataque, joga muito na sobra. Não tem jogado mal, não, tem gente criticando ele, não acho isso, não. Mas acho que o Fabrício Bruno, muito bem. E ali, naquele momento que sai, entra o Léo Pereira, e aí que eu acho que a questão que a gente deveria considerar é a questão psicológica, né? Porque, ainda que a gente não ganhasse o jogo de ontem, estava sob controle, podia levar para um 0-0, a gente ia ter um segundo jogo dominante, da mesma forma que foi, poderia sair um gol no início, poderia sair 2 gols, como poderia ter saído 2 gols ontem no primeiro tempo. E o Flamengo decidiu o jogo sábado. E aí, numa falha individual, toma um gol, o time se desestrutura, toma outro um lance também bobo, outra falha individual, e aí vira um pandemônio, como você falou aí, Lázaro na direita, aí o time vira uma bagunça total, sem nenhuma desorganização. Então, assim, tirando essa emoção do calor da derrota, do clássico, da rivalidade, acho que o jogo se encaminhava numa forma natural para o Flamengo acabar vencendo por 1-0, poderia ter sido no primeiro tempo, poderia ser no segundo tempo, e numa falha individual o time se desestrutura, se desmorona e praticamente abre mão do campeonato. Eu acho que a gente tem uma chance razoável de fazer 2 gols para pênalti, ou até fazer mais, pela diferença técnica, mas, assim, esse time parece que se desacostumou a vencer. Esse time parece que perdeu o equilíbrio emocional em momentos importantes. O futebol é um jogo coletivo, decidido em momentos importantes, em lances individuais. E esse time parece que perdeu esse equilíbrio, parece que perdeu essa capacidade de fazer isso a seu favor. É sempre contra. Os caras têm 2 chances de gol, fazem 2 gols. O Flamengo tem 15, não bota uma bola para dentro. Então, assim, eu acho que a culpa tem que ser dividida aí pelo departamento de futebol, que obviamente está mal estruturado e perdeu um pouco desse profissionalismo que tinha com Jesus, com jogadores que estão em momentos ruins, Bruno Henrique, Everton Ribeiro não jogou bem de novo, o Mateuzinho, mesmo que é um cara que eu defendo há muito tempo, parece que esse ano ele ainda não fez grandes partidas, né? E também essa parte aí que eu estou falando da parte psicológica, eu acho que o clube precisa pensar isso de uma forma geral. E, obviamente, uma pitada do treinador, que em 80 dias ainda não deu a cara ao time que a gente esperava, né? Mas eu queria botar essas reflexões aí, para não botar tudo na culpa do português, não, que eu acho que tem outras coisas aí influenciando essas derrotas ridículas. Perder 4 vezes seguidas para o Fluminense com essa diferença de elenco é um negócio inaceitável. E aí, Roberto, qual é a tua avaliação? Eu já mais ou menos antecipei mais ou menos o que eu estava pensando aí para dentro do grupo, e eu, boa parte, concordo com o Wagner. Como conclusões, eu tenho o seguinte: ele começou a entrevista dele dizendo que todo mundo fez porcaria, e inclusive ele. Tadará. Bom, resumindo a minha posição, escalou mal e errado. Pô, o cara tá ali, põe o cara para jogar, pô. Que história é essa? É o Flamengo, pô. O Arrascaeta e o Bruno tinham que ter entrado logo de cara. Ponto. Eu acho que o Isla, não sei se poderia jogar. Meu time, o Isla joga. Mas, enfim,
O Isla parece que, Roberto, o Isla parece que jogou 90 minutos, viu? Ele jogou 90 minutos. Ele jogou 90 aí minutos. não poderia, né? É. Ele não poderia. Mas tá bem. Cara, mas não pode perder essa quantidade de gols. Esse Fábio foi o maior jogador em campo. Nós demos duas no começo e depois até no segundo tempo. Gente, eu não sei o que se passa com esse time. Eu confesso que o Paulo ontem me deixou um pouco confuso com as coisas que ele fez no começo. Depois, as substituições dele foram muito estranhas. Então, assim, eu sou aqueles caras que confia que o time vai engrenar. E ele é daquele tipo do cara que, uma vez que esse time engrena desse jeitinho, ele está parecido um pouco com o Abel Ferreira. Esse time, uma hora que engrenar, não perde mais para ninguém. Mas eu não consigo aceitar essas falhas tão gritantes em que a gente não consegue controlar um jogo. O Fluminense, então, nem se fala, porque é a mesma coisa de massacra. O Fluminense acha um gol lá no finzinho e fica rindo da nossa cara. Então, assim, eu vou dar esse cara algumas rodadas no Brasileirão e na Libertadores, que começa agora. E na Libertadores. Aí, se não emplacar, nós vamos ter que ir para a emergência mesmo. Eu sou muito contra ficar mudando caras, porque até que a coisa aconteça de verdade, você já destramelou a temporada, né? Olha só o que aconteceu com o próprio Renato. O time entrou naquela empolgação e, de repente, mas despencou assim, vertiginosamente. Eu acho que esse cara está tentando fazer alguma coisa que eu até gosto, mas eu ainda dou um créditozinho para ele. Não gostei da atuação do Mateuzinho, mais uma vez. Não gostei. O próprio Vitinho ontem entrou mal. Everton não jogou nada. Pô, mas a gente chegou lá, chegou algumas vezes, deu uma cacetada. Quem joga bola são os zagueiros, né? Depois, no segundo tempo, quando entra o Pedro, eu fico surpreso com esse cara. Até ontem, que ele teve... Eu até botei, cadê o Pedro? 3 ocasiões que, como centroavante, ele tinha que estar lá para empurrar o Fábio com bola e tudo para dentro do gol. E não estava lá. Estava lá no começo, na entrada da área. Dá para você entender isso, gente? Não dá. Não dá. E eu estou assim, meio barro, meio tijolo. Mas eu ainda acho que domingo, sábado, nós vamos finalmente dar um vareio no Fluminense. Dar um vareio. Vai entrar pau. Vai entrar Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. Bom, eu acho até que o Isla joga e nós vamos encher o Fluminense de bola. É a minha visãozinha pequenininha, mas acho que é assim mesmo. Okay. Muito obrigado pela chance. Que isso. E domingo entra o Adriano, né? O Adriano volta do domingo. Parece que ele se recuperou do Fluminense, que eu estou falando. E sim, só passando agora para o testemunho ocular do fato, que é o Thiago, só queria dizer... eu quero ouvir o Thiago. Claro. Eu queria dizer o seguinte, cara, eu não acredito que em 3 ou 4 dias, porque quando todo o time joga mal, o Arão jogou mal, o Gabigol jogou mal, a Arrascaeta foi o único que se salvou ali jogando. Cara, o problema é a tática, é a estrutura tática do time que está. Não é possível que todo mundo perdeu o tesão de jogar. Mas vamos ouvir o Thiago. Thiago, o que você tem a dizer para a gente aí? Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Wagner. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de ter todo esse otimismo aí do Roberto para sábado. Eu acho que eu estou com a opinião do Wagner, acho que a gente tem uma chance razoável, mas eu acho que o Fluminense no 0-0 ele já jogaria fechado, imagina com 2-0, né? Mas falando sobre o jogo especificamente, eu tive lá e foi
foi assustador. Assim, essa foi a palavra que eu encontrei assim que eu saí do jogo. Foi uma coisa assustadora porque a gente não tem uma jogada, a gente não tem uma triangulação, a gente não tem uma jogada ensaiada. O Flamengo, quem criam as jogadas no Flamengo são os zagueiros, dando lançamento para ataque, para dividir bola com os dois zagueiros muito fortes do Fluminense, tanto o Manuel quanto o David Braz, tem também o Lucas Claro, que também é um zagueiro forte. Os caras saíram de cabeça inchada de tanta bola que eles cortaram, chuveirinho na área. Não acho que a gente criou essa quantidade de chances todas. Sim, acho que, ao contrário do primeiro jogo que o Flamengo perdeu, naquela última bola, numa falha do Hugo, eu acho que dessa vez a gente não criou quase nada. E eu acho que tem aí alguns pontos. Vou citar, não tenho muitos pontos positivos para citar do Paulo Souza nesse momento, gostaria de ter, mas não tenho. Mas se tem alguma coisa que é positivo no trabalho dele, é que ele veio para fazer um trabalho de reformulação. E um trabalho de reformulação em cima de um time, de um elenco campeão, que conquistou muita coisa e muita coisa importante nos últimos anos, e com medalhões, é um trabalho complicado. Então, assim, se tem algo positivo, ele tem tirado ali de circulação alguns jogadores que jogavam com o nome, que são medalhões e que a gente já questionava há muito tempo. Mas isso também tem uma consequência. Se você não afasta esses jogadores e coloca eles para serem negociados, eles vão ficar ali no meio do grupo. São jogadores que têm uma influência muito grande e, de alguma forma, eles vão ali dificultar esse trabalho de reformulação, que eu acho que é o que está acontecendo. Como ponto negativo, assim, eu poderia citar vários, mas eu acho que o principal deles é que os jogadores eles estão se adaptando ao esquema do Paulo Souza, onde, no meu ponto de vista, deveria ser o contrário. Eu acho que o esquema ele tem que vir para tirar o melhor de cada jogador. Você, como treinador, você chega ali, você não tem como mudar 22 jogadores. Então, você já conhece as características dos jogadores e, a partir das características dos jogadores, dos pontos fortes desses jogadores, você tem que montar um esquema ali onde você consiga aproveitar o melhor deles. Coisa que o treinador do Atlético está fazendo, né? Coisa que o treinador do Atlético está fazendo com o time do Atlético. Exatamente. E eu acho que ele faz justamente o contrário. Eu acho que ele tem um esquema na cabeça, ele fecha com esse esquema a todo custo e sem aproveitar o melhor de cada jogador. Então, você vê o Bruno Henrique sendo mal aproveitado, um jogador que até há pouco tempo atrás a gente falava que era o rei das decisões, os reis dos clássicos, o cara que fazia gol todo jogo. E você vê um Bruno Henrique apático completamente. O Bruno Henrique, o início do ano do Bruno Henrique é uma coisa que eu nunca vi no Flamengo. E aí você pega o Everton Ribeiro, que já jogou de lateral, que claramente não rende naquela posição. Você bota um Marinho na ala esquerda, onde historicamente o Marinho joga melhor na direita, trazendo para o meio, porque ele tem a finalização. E você não aproveita o melhor de cada jogador, e muito pelo contrário, você acaba queimando o jogador. Então, acho que, assim, dentre vários pontos negativos dele, eu citaria esse como o principal e o mais crítico, que eu acho que tem atrapalhado muito o rendimento da equipe. Bom, ainda sobre o jogo de ontem, eu acho que o Flamengo não tem como evoluir se a gente mantiver como titulares Arão e Everton Ribeiro. O Arão, assim, em loco, você percebe isso. O Arão, ele está completamente perdido. Não sei se é por não entender o esquema do Paulo Souza, não sei se é por uma acomodação que ele já tem, mas você vê o Arão correndo para todos os lados do campo, perdidamente. Ele não vai até os zagueiros para pegar essa saída de bola, ele não faz cobertura, ele não marca, a linha dele é quebrada facilmente. E o Everton Ribeiro é aquela coisa que a gente já conhece já há algum tempo. Mas o mais agravante do Everton Ribeiro, que eu acho, e aí eu acho que o Paulo Souza tem culpa também nisso, é o Everton Ribeiro, além de tudo, ser capitão da equipe.
e um capitão que desconhece a história do Flamengo. Ele ganha o Par ou Ímpar, parece ser uma coisa boba isso, mas ele ganha o Par ou Ímpar e ele escolhe atacar o primeiro tempo por o lado da torcida do Flamengo, onde, assim, óbvio que isso não iria determinar se o Flamengo iria ganhar o jogo ou não. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Isso daí é desconhecer a história. Além de tudo, ele não tem o perfil de atacante, de capitão. Ele não é o jogador que vai colocar uma pressão no juiz, ele não é o jogador que vai chamar um jogador que esteja atuando mal para trazer ele para o jogo, não vai chamar atenção, ele não tem esse perfil. Eu acho isso um erro gravíssimo, além do futebol dele, que é muito questionável já há algum tempo. Então, acho que, para finalizar, eu, nesse momento, eu não tiraria o Paulo Souza, apesar de querer muito que a gente já estivesse num outro patamar nesse momento, mas eu acho que o problema, como disse o Wagner, não é o técnico. Eu acho que se a gente mudar o técnico, o outro técnico vai sair como os demais saíram também. Eu acho que o problema vem da diretoria. Enquanto a gente tiver um VP de futebol que não é bem visto pelos jogadores, e isso... Ele é o quê? Eu não entendi. O VP é o quê? Ele não é bem visto pelos jogadores? Um VP de futebol que não é bem quisto pelos jogadores. Ele não é aceito pelos jogadores. E isso eu tenho informações sobre isso, inclusive ali fazendo essa gestão de grupo entre diretoria e comissão técnica. O Flamengo precisa de um gerente de futebol, o Flamengo não vai para frente. Então, não adianta trocar um técnico onde o VP de futebol ele divide suas tarefas com o Flamengo e com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Agora, um presidente que entra para o Conselho da Petrobras e também vai dividir sua função de presidente do Flamengo. Então, assim, não vai adiantar. Não vai adiantar a gente trocar o técnico. Então, a gente tem que torcer muito. Nesse tema, eu queria depois voltar. Perfeito. Então, a gente tem que torcer muito para que o Paulo Souza faça esse trabalho sujo de reformulação o mais rápido possível, que alguma luz ali ilumine a cabeça dos dirigentes para que bote ali um gerente de futebol, talvez alguém ali para cuidar da parte psicológica do grupo e torcer para que ele dê certo e para que ele encaixe e para que os jogadores aceitem. Eu já ouvi, inclusive, histórias de que está tendo já um certo desconforto, principalmente por parte de Diego Alves, conversando com o Landim diretamente, por conta da insatisfação de não estar sendo aproveitado. Então, assim, esse tema tem que ser tratado urgentemente. Ou você, se não vai aproveitar, afasta logo do grupo, ou então você vai perder o grupo rapidamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, Roberto, antes de passar para você. Eu não consigo entender uma coisa, e aí voltaria a você, ao Wagner, Thiago, é o seguinte. Como é que você pode ter um cara que vai fazer a reestruturação, que a gente concorda, tirar o pessoal de 85, botar gente nova, dar força para quem está chegando, etc., se o cara tem um sistema de jogo que ele não está conseguindo ter resultado, ele não está conseguindo dar, enfim, vitórias, etc., etc. É muito complicado, porque os jogadores, esse cara é uma merda, ele não está conseguindo. Então, assim, fica uma questão... Você, para fazer uma reestruturação, você tem que mostrar resultado, né? Ele não está conseguindo nem uma coisa nem outra, cara. Então, eu não sei, é bem complicado para mim. Eu ainda acho que... E o que o Juan está fazendo ali, né? Também tem essa jogada. O Juan, aquele jogador, está ali junto dele, junto aos jogadores e tal. Eu não sei, eu acho que a primeira... Eu concordo que tem que botar um dirigente remunerado para ser esse cara que você está falando, um gerente de futebol. Vou passar para o Roberto, ele vai eleger o Petkovic, eu tenho certeza. E também acho que tem que ter um técnico que, como você falou, se adapta ao sistema do Flamengo, e não o Flamengo se adaptar ao sistema dele. Com o Renato Maurício Prado está dizendo isso 1000 vezes. Aquele estilo de totó, né, posição, etc., etc. Não vai dar certo. Eu acho que esse estilo que ele está trazendo com 3 zagueiros e da forma... O Bruno Henrique, como você falou, o Bruno Henrique está empurrado lá no canto. O cara é bom na velocidade, ele fica lá no canto, aí volta a bola, perde a bola, volta para marcar. Cara, eu acho que está muito ruim. Vai aí você, o Roberto. Eu só queria concluir esse assunto, o Thiago levantou, eu vou expressar, pus no grupo aí, eu sou absolutamente contra que o Braz exerça uma função de supervisão, ele quer ser o
o M&A, o comprador, tá lá. Agora, o Flamengo precisa... Olha só o que o São Paulo fez. Ele não melhorou à toa, não. Ele pegou o Muricy, ele fica nos bastidores, ele manda no Rogério, ele manda nesse time, põe a garotada. O Flamengo está precisando de um cara assim que consegue controlar essa patota. Minha opinião honesta. Eu já tenho até o nome, já tive coragem de pôr aí, mas o Braz tem que sair. O Landim fica lá como rainha da Inglaterra, ou, eventualmente, nas últimas decisões de comprar, não comprar, etc. e tal. Mas esse time precisa de um coordenador de futebol e o nome dele é Petkovic. Se esse cara não emplacar sábado, ele, na minha visão, seria uma parte dessa mexida. O Wagner sabe que eu penso nisso há muito tempo. A gente vem falando sobre isso. Era só isso que eu tinha que dizer, não quero mais. É polêmico, isso é para quebrar o pau aí entre nós, mas esse cara consegue controlar vestiário, consegue controlar entre vestiário e diretoria, e ele só não pode comprar porque eu acho que ele vai ter conflito de interesse, porque eu acho que ele é empresário nessa área, tá certo? Mas é só uma opinião, hein? Não sei se é mesmo. Mas o Petkovic endireitava essa relação aí bonitinho. Esse modelo de gestão definitivamente está dando sinais que está acabando, né? O presidente Landim. E outra coisa, ele vai ser presidente do Conselho da Petrobras. E no momento em que há uma... Será que vai? Ele já, segundo é dito, já tem o presidente da Petrobras e ele seria o presidente do Conselho. Um cara que tem carreira na Petrobras, ele trabalha lá. Mas aquele modelo de uma reunião mensal, né? Mas eu não sei que tipo de envolvimento ele vai ter que ir a Brasília, ele vai ter que se envolver. Esse conselho da Petrobras é uma droga. Hoje, não sei. De repente vai mudar, talvez queira que seja uma coisa mais operacional. Eu só acho o seguinte: a Petrobras é uma estrutura com muitos problemas, né, devido ao preço da gasolina, problema político, etc, etc. Então, assim, eu acho que vai dividir. Estão dizendo que o Braga vai sair candidato a deputado federal, não sei se é verdade. Mas esse aí é outro patamar, já não vai estar mais no Rio, vai estar em Brasília. Eu acho que esse modelo de gestão tem que ser mudado, eu concordo. Diretor de futebol, gerente de futebol, botar novo vice-presidente, enfim, dar uma renovada geral assim, como nós estamos propondo renovar os jogadores. Está errado. O que acha, Wagner? Assim, né, gente? Eu acho que o Thiago falou uma questão importante aí, e tem a ver com o momento, uma decisão importante que os dirigentes têm que tomar agora. A gente tem uma liderança desse grupo de 2019, né, que passa ali pelo Everton Ribeiro, Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, né, o Arão. E a maioria desses jogadores, né, já tem uma certa idade, a gente está vendo alguns aí com o Arão, parece que está fisicamente mal, o Diego Ribas parece que não consegue mais jogar no padrão, o Felipe Luiz ainda se dedica, né? Um cara muito inteligente, está inclusive se sacrificando jogando uma outra posição, mas eu acho que as notícias que chegam, né? Que o Diego Alves não joga mais com o Paulo Souza, o Diego Ribas não tem mais entrado nem como segunda opção, né? O Bruno Henrique começa a surgir o boato que fisicamente está mal, parece que ontem, depois do jogo, 3 horas da manhã, foi visto aí num pagode e tal. Então, eu acho que o Flamengo, o Thiago falou uma coisa assim, o Flamengo tem que tomar uma decisão. Se quer romper e bancar o treinador, tem os jogadores de um lado, pode estar, vamos dizer assim, fazendo um pouco mole, tentando puxar o tapete do treinador, ele precisa se decidir. Talvez para isso tem que pendurar os corpos. Ué. Se o Diego Alves não vai jogar, vamos para o contrato, era até o final do ano, faz um acordo, Diego Ribas. Eu acho que o Flamengo precisa se posicionar nesse embate aí de elenco contra o treinador que vem, quer fazer mudanças estruturais, de conceitos, sabe? E acho que a diretoria tem um problema na mão, eles estão lá para isso. Eles devem ter informações que a gente nem imagina, né? Por que está acontecendo isso em termos de dedicação, os bastidores? O que não dá é para continuar nessa situação, a sensação de que passa de fora, que os jogadores estão jogando muito abaixo do que podem, que o time não tem um padrão, e as notícias que chegam, por exemplo, essa do Diego Alves deixou de ser boato, né? Uma situação praticamente já garantida, de que ele e Paulo Souza não jogam mais juntos, né?
que enquanto o Paulo Souza estiver aqui, o Diego Alves não joga, e aí fica nessa expectativa. O Flamengo vai fazer o quê? Vai fazer igual fez com o Dorival? E o cara está no banco, se machuca o Neneca, quem vai entrar? Ele está no banco. Ué, mas aí a diretoria, né, Paulo? De novo, desde 27 de novembro sabia que precisava de um goleiro. Vai fechar com o Santos? Não vai? Vai fechar com... Mas, assim, a notícia que chegou dos setoristas do Globo é que com o Paulo Souza o Diego Alves não joga mais. Que, inclusive, aconteceu isso com o Diego Alves, com o Dorival, não sei se você lembra, em 2018. Aí entra o Landim, faz uma nova costura, vem, na época, o Abel, o Flamengo enquadra o Diego Alves no grupo e aí acontece o que aconteceu. Então, eu acho que, para pegar aí o que o Thiago falou e um pouco que o Roberto falou, os dirigentes têm uma situação na mão que precisa tomar uma decisão, cara. Até quando a gente vai ficar bancando o elenco para puxar tapete treinador, ou até quando a gente tem realmente o treinador incapacitado? Porque são 80 dias. Nós não podemos esperar chegar com 10 rodadas brasileiras para mudar. Nós não podemos chegar daqui a um mês, final de abril, Libertadores já vai ter tido 4 jogos. A gente pode estar com a classificação garantida, pode estar totalmente eliminado. Então, assim, a gente tem uma decisão importante a tomar. Eu acho que não é a hora agora, mas eu volto a botar essa pitada aí que eu acho que tem uma panelinha aí jogando contra. Então, só para definir aqui, botar a organização, nós temos um problema de gestão, a diretoria, né? Vereador, presidente do conselho, os caras não. É um outro momento que eles não estão percebendo. Temos um problema de motivacional dos jogadores, de plantel, de idade, de botim, né? E temos um problema de um técnico que tem um modelo de jogo que não tá se adequando ao plantel. Então, são 3 coisas específicas que eu concordo que tem que começar com a diretoria. É daí que tem que sair toda a mudança. A partir daí é que tem que sair toda a mudança. O que você acha, Thiago? Eu acho exatamente isso. Eu acho que o Flamengo, se não começar a mudar a partir da diretoria, e eu acho pouco provável que isso vá acontecer, sendo muito realista, a gente tem que torcer pelo menos para que o Marcos Braz perca força e entre um gerente de futebol para que faça, não digo que o trabalho do Pelaipe foi um puta trabalho em 2019, foi o cara responsável, não digo isso, mas foi um cara muito importante em 2019. Ele foi um cara muito importante. Cometeu seus erros também, obviamente, mas ele foi um cara muito importante. Então, torcer para que, de alguma forma, o Marcos Braz perca um pouco de força. Tem sentido, obviamente, que rede social é uma bolha, não é a realidade, mas eu tenho sentido já o alvo mudar um pouco dos jogadores, que acho que tem sua parcela de culpa, o técnico também tem sua parcela de culpa, mas mudar um pouco já para o Marcos Braz, eu acho isso extremamente importante, eu acho que ele tem que começar a ser questionado. E aí, trazendo um outro ponto também que eu percebi ontem no Maracanã, em loco, eu acho que, e esse é um ponto, né, Wagner, que a gente conversava muito, principalmente em 2019, quando a gente ia nos jogos, que a gente sentia quando a torcida do Flamengo e o time eles davam liga, né? Eu acho que a gente sentiu isso, né, Wagner? Pelo menos eu, assim, e eu lembro que eu ia muito com você nessas 2 ocasiões. Uma em 2008, quando se não me engano, 2007, quando o Maracanã ele fecha por conta do Pan-Americano e o Flamengo inverte todos os mandos de campo no primeiro turno e no segundo turno ele joga praticamente todos os jogos em casa. E eu lembro que o Flamengo sai da zona de rebaixamento para a zona de classificação da Libertadores e era uma conexão absurda entre a torcida do Flamengo e o time. Assim, eu ia para o Maracanã, eu já sabia que o Flamengo ia ganhar bem. E em 2019 a mesma coisa. E eu acho que perdeu essa conexão, perdeu essa química entre torcida, arquibancada e time. Eu acho que isso, em algum momento, se perdeu e eu acho que o time, a torcida muitas vezes levantou esse time e eu acho que eu não senti isso ontem e nem contra o Vasco também que eu fui no segundo jogo. Então, e eu já tenho ouvido também e lido muitos depoimentos em relação a isso. Então, acho que isso também é um outro ponto
É aquela questão toda, né? A bola não entra por acaso. Não adianta. Por isso que eu acho que a gente não tem que trocar o treinador nesse momento. Porque eu acho que ele chegou ali. Você imagina, um cara europeu chegando ali num time que tem diversos problemas organizacionais, estruturais, ele tendo que fazer um trabalho de renovação e simplesmente botar a culpa nele. É óbvio que o time dele não está jogando, não está apresentando um bom futebol, mas a bola não entra por acaso. Então, é a diretoria que tá gastando mal, que está tomando decisões erradas. Não estou botando aqui a culpa na torcida, mas eu acho que é um pouco do reflexo disso. É a torcida que não está conseguindo se conectar com o time não está conseguindo se conectar com a torcida. Enfim, já falei aqui uma vez, eu acho que o grande erro dele é você... Eu venho de RH, o Wagner também, é você saber identificar o profissional certo para desempenhar a atividade certa, e eu acho que ele não está conseguindo fazer isso, ele está usando o profissional, o jogador, para desempenhar uma função que ele não sabe, por conta de uma coisa que ele tem na cabeça de um esquema tático. Então, eu acho que como essas mudanças todas não vão acontecer da noite para o dia, eu torço apenas para que entre um gerente de futebol e que dê pelo menos uma blindagem em cima dessa comissão técnica para que ela possa fazer esse trabalho de reformulação. E foi um pouco do que o Wagner falou. Assim, no início, os jogadores estavam com muita boa vontade, querendo aprender um novo esquema, se dedicando. Quando a coisa não começa a acontecer, os jogadores que não estão sendo aproveitados, eles começam a entrar naquele bolo ali que está querendo achar algum motivo para fritar o cara. Então, assim, é normal isso acontecer num meio onde um está tendo oportunidade e o outro não. Você acha que o Everton Ribeiro está satisfeito de sentar para o Lázaro? Um garoto que veio da base? É óbvio que não. Então, assim, tem que ter um gerente de futebol para administrar esse tipo de problema. E não vai ser um cara que divide a função de VP de futebol com a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro que vai fazer isso. Roberto, você queria falar alguma coisa? Os italianos têm um texto que diz assim: é o pesce fide in la testa. Tá certo? É isso que o Thiago falou aí. Ou seja, o Flamengo vai cair um raio sábado, porque eu já encomendei, e nós vamos ser tetracampeões. Mas isso não vai resolver o problema, Thiago. O nosso problema é sério, é a cabeça que está fedendo. Ou seja, Braz tem conflito de interesse, o Landim, se fosse meter na Petrobras, também terá, tá certo? E sem um bom gerente de futebol, na minha visão, um cara como o Pet, não vou nem advogar a tese do Pet, mas um cara assim que mande, que tenha moral para mandar naquele time, para mandar naquelas figuronas, nos medalhões, enfim. O Flamengo, ainda não acho que seja a hora de demitir o Paulo, mas tem que consertar a cabeça. Agora, detalhe que vocês falaram do gerente de São Paulo, hoje eu estou Muricy, porra, há mais de um ano que aquilo estava uma merda, estava um caos do caramba, e ele lá, lembra, quando ele saiu da Globo? A coisa demorou muito para começar, agora, tanto é que todo mundo achava que o Rogério ia cair no final do ano passado. Junto com o Muricy, não deu jeito, isso foi um processo que agora parece que está dando resultado. E mesmo assim, Paulo, assim, eu não sei se o Muricy tem se a gente tem uma amostragem muito grande para respaldar o Muricy nessa função, entendeu? A gente está pegando um retrato do Campeonato Paulista que, mesmo assim, o São Paulo começou mal, o Rogério Ceni muito questionado, e agora, no final, ele engrenou, e aí, agora o Muricy. Então, assim, vamos com calma, porque, assim, 3, 4 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, 2, 3 porradas na Sul-Americana, a gente sabe que o São Paulo politicamente é uma granada sem pino. Então, assim,
eu prefiro analisar um trabalho consistente de longo prazo do que um retrato muito pequeno de um campeonato estadual, entendeu? Então, mas eu acho que é uma figura semelhante à do Muricy, não alguém igual ao Muricy, mas acho que assim, sem entrar nesse mérito que o Roberto falou em relação ao Pet, eu acho que o Pet não, para mim não seria essa figura, porque eu acho que o Pet tem uma personalidade muito forte. Eu acho que na época de jogador ele já batia de frente muito com outros grupos. Eu lembro do Tri de 2001 com o Edilson, Júlio César, tinha um grupo do Pet e tinha um grupo do Edilson. Então, acho que ele é uma figura que talvez não vá ali agregar ao grupo, entendeu? Mas, assim, enfim, eu acho que eu penso muito mais num profissional mesmo, num profissional que talvez não seja alguém do meio do futebol, do meio do campo, entendeu? Mas que tenha essa relação, essa transite muito bem entre jogadores e comissão técnica. Enfim, o fato é que, para mim, a curto prazo, a única solução seria a gente ter um gerente de futebol ali para poder blindar a comissão técnica para fazer o trabalho dela e, ao mesmo tempo, acabar com esses disse-me-disse, esses motinzinhos aí que vem surgindo em relação aos jogadores. Ok, eu acho que a minha avaliação final aqui é que, possibilidade, a não ser por esse raio que o Roberto vai contratar, eu acho que no sábado a gente vai sair com um empate, vai ganhar de 1-0 e o Tetra vai embora, o Fluminense não vai ser trivice e vamos entrar na Libertadores do Campeonato Brasileiro muito preocupados, porque se não fizerem nada, essa coisa não vai andar, não vai andar. Tem mais alguma contribuição? Podemos encerrar o nosso podcast hoje. Não, só falar o seguinte, assim, eu acho que tudo vai depender desse primeiro gol sair cedo. Eu acho que o Fluminense é um time que vai se defender, vai ser muito parecido com o Botafogo de 2008, 2007, que era aquele cai-cai, aquela coisa irritante. Então, eles vão picotar muito o jogo. E em relação ao futuro do time, eu acho que assim, eu tô bem desmotivado nesse momento, porque eu acho que o que mais frustra a gente é não ter esperança, né? Eu acho que a esperança move a gente no dia a dia e quando você perde a esperança, eu acho que... e eu não vejo... Assim, é muito frustrante você não ter esperança de ver o time melhorar. E hoje eu não consigo ver. Eu concordo com você. Só um detalhe. Tem alguns amigos, como vocês têm também, vascaínos, tricolores, botafoguenses e tal. Um dado muito interessante é que ontem foi o menor nível de sacanagem que os caras vieram em cima de mim. É como se já fosse normal, entendeu? Nos outros jogos do Fluminense, aquelas figurinhas mandando aquele, entendeu? Ontem foi assim, tipo, mais uma vez. Cara, de uma frieza, tipo assim, não vale a pena, é normal. Mas acho que você pode ver por outro lado também. Eu acho que eles têm um pé atrás também, porque, assim, tem um segundo jogo. E, assim, o nosso time é muito superior. É capaz de fazer 2-0 no Fluminense? É perfeitamente capaz. Então, eu acho que talvez eles não tenham te sacaneado tanto também, porque eles sabem que, de repente, pode virar isso daí, entendeu? Eu gosto do seu otimismo, Thiago. Ok, rapaziada. Paulo, fala. Só para finalizar aqui do meu lado, eu gosto do Flamengo quando a água está batendo no queixo, ninguém espera, e aí o Flamengo, na sua história, dá um salto mortal reverso e sai por cima. Então, é o momento ideal para a gente acabar com essa crise, garantir esse estadual, que é verdade que ninguém vai morrer de felicidade se for tetracampeão, ou, enfim. Mas se perder também não é a crise, mas o importante é pegar uma rota de subida aí, porque os campeonatos que valem começam agora, né? Então, o momento ideal para dar esse salto mortal aí, a gente virar o jogo. Eu tenho fé. Vamos ver, né? Se a gente chegou no fim do poço, agora não pode afundar mais. Agora tem que pisar e subir. Ok, rapaziada. Então, segunda-feira, voltamos. Tá bom? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.